Meu filho bate. E agora o que eu faço? Meu nome é Thaís Oliveira, eu sou psicóloga, sou educadora parental pela Disciplina Positiva e eu tô aqui para te ajudar. Se você quer ser uma mãe segura de filhos confiantes e independentes, você tá no lugar certo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Primeira vez aqui, já se inscreve, já ativa o sininho, já deixa seu like para você não perder mais nenhum conteúdo. Não esquece de se inscrever porque sempre tem vídeo novo por aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de filho que bate, de agressividade. É importante que vocês entendam que filho que bate não necessariamente vem de uma família que bate. Não é necessariamente uma família agressiva, então vamos entender um pouquinho mais disso tudo aí, tá? Seja muito bem-vinda, mamãe, e vamos falar de agressividade. Bom, a agressividade, ela é boa, ela é funcional e ela é esperada. Então é muito importante a gente entender que uma criança que bate não é uma criança que tem um problema, não é uma criança que vem de um lar agressivo, não necessariamente, tá? Podem sim ter crianças que vivem em um ambiente de violência e acabam que disseminam a violência, né? Mas é importante a gente não rotular essa criança, porque não necessariamente uma criança que bate é uma criança que apanha, tá? E aí eu quero te acolher, porque é muito difícil ser mãe de um filho que bate. E também é muito difícil ser mãe do filho que apanha. Eu já fui mãe da filha que apanha, tá? As duas, minhas duas filhas. Eu já fui mãe do filho que apanha. E não é fácil, não é gostoso saber que seu filho apanhou, mesmo que seja de outra criança. Não é bom saber isso. E aí você fala, eu preciso ensinar meu filho a se defender, mas ele não sabe se defender. Então, assim, não é bom ser mãe do filho que apanha, mas é importante a gente entender que também não é bom ser mãe do filho que bate, porque daí seu filho vem com aquele rótulo de, olha, seu filho bate, você precisa resolver isso, conversa com seu filho, aqui a gente incentiva o carinho e várias outras coisas que a gente escuta, que vem da escola, que vem de muitos outros lugares. Então, assim, receba o meu abraço e meu acolhimento se você é mãe de filho que apanha ou se você é mãe de filho que bate. Não, ser mãe de qualquer um dos dois não é fácil, é muito difícil, é muito complicado a gente ter essa demanda dentro de casa, né? Mas bom, vamos entender assim o porquê que isso normalmente acontece, né? Essa questão de agressividade, ela é, como eu falei pra vocês, ela é natural, ela é esperada. A agressividade vem quando a gente quer alguma coisa, a gente requer alguma coisa. Então, eu não gostei de alguma coisa, eu quero me defender de alguma coisa, e essa agressividade vem. Essa agressividade é natural, ela vem do adulto, ela vem na criança, ela vem no idoso, ela vem em todo mundo. Então, é importante a gente entender que a agressividade faz parte do nosso cotidiano, a agressividade faz parte da vida de todo mundo. Vamos pensar assim, mas adulto não é agressivo, só adulto que bebe ou adulto que usa alguma coisa. Imagina, adulto não é agressivo. É agressivo. Muitas vezes a gente é agressivo no tom de voz, no jeito que a gente fala, no jeito que a gente responde, no jeito que a gente comenta em algumas postagens, ou no jeito que a gente julga o outro, fala, pra você é fácil, mas é porque você não tá no meu lugar. Todas essas falas contêm agressividade. Então é importante a gente perceber que nós vivemos em um mundo que existe agressividade e que ela é natural, que ela é comum e que ela muitas vezes serve para nos defender. Então muitas vezes a gente usa a agressividade para nos defender. Mas o que acontece que a criança acaba usando agressividade física? Ela acaba batendo. Muitas vezes essa criança não tem ferramentas para lidar com o que ela está sentindo de uma forma diferente. Então ela acaba aqui por bater, porque ela não sabe muitas vezes comunicar o que ela está sentindo, ela não sabe explicar de outra maneira, ela não sabe requerer ali a justiça do que ela acha que está injusto de outra forma, e ela acaba aqui por bater. E aí muitas vezes na tentativa de corrigir os filhos, os pais vão lá e batem, porque ele vai apanhar, ele vai ver que é ruim e ele vai parar de bater. Mas percebe que daí ele entra num ciclo assim, ó. Ele bateu, eu corrigi ele batendo nele. E aí ele sentiu a dor. Ele vai falar assim, quando meu pai e minha mãe não gostou de alguma coisa que eu fiz, eles me bateram. Então se eu não gostar de alguma coisa que meu amigo fez, eu bato. E aí vira esse ciclo. Essa é uma possibilidade, tá? A outra possibilidade é, essa criança nunca apanhou. Essa criança é criada no diálogo e tudo mais, mas ela sentiu muita raiva por uma coisa que aconteceu. E ela não tinha vocabulário para expressar o que ela estava sentindo, ela não sabia expressar de outra forma o que ela estava sentindo, então ela foi lá
e bateu no amigo, porque ela estava se sentindo injustiçada. E é importante a gente entender que a agressividade, a raiva, ela é um sentimento que nos gera movimento. Então, a agressividade e a raiva, elas servem pra gente ir atrás das injustiças, né? Então, assim, eu me senti injustiçado, eu vou atrás de justiça. E então isso nos leva à movimentação. Isso não é ruim. Veja, se você for um adulto, mesmo uma criança, que se sentiu injustiçado e essa raiva te movimentou a buscar mudanças, não é ruim. Desde que você saiba como fazer isso. E é isso que falta. A criança não tem esse discernimento. Ela não aprendeu, ela não tem essas habilidades de lidar diferente com a agressividade. Muitas vezes crianças muito pequenas batem porque elas ainda não falam, ou elas mordem porque elas ainda não falam. Então, crianças que demoram um pouquinho para falar têm essa agressividade um pouquinho maior porque ela não consegue expressar o que ela está sentindo de outra maneira, senão batendo. O bater também é uma forma de comunicar que alguma coisa está errada, de que alguma coisa está incomodando. E a gente precisa encarar isso como uma forma de comunicação. O que meu filho está querendo comunicar com isso? E aí, nesse momento de meu filho bate ou até meu filho apanhou, é importante a gente separar o comportamento da criança, o bater da criança. Então, assim, essa aqui é a minha criança. A minha criança, ela é amorosa de vez em quando, ela é criativa de vez em quando, ela é falante de vez em quando, ela faz carinho de vez em quando, mas de vez em quando ela bate. E o bater é só um comportamento. O bater, o ser agressivo, não é a minha criança por completo. Porque quando eu enxergo a minha criança por completo como uma criança que só bate, que só é agressiva, que não resolve de outra forma, eu rotulo aquela criança, eu coloco um colante na testa dela assim, a minha criança é agressiva, essa criança bate. E aí essa criança fica rotulada dessa forma, ela não aprende a agir de outra forma e eu não olho para além daquele comportamento. Eu não olho as habilidades daquela criança, eu não olho mais nada. Eu só olho aquele rótulo que ficou bem grandão colado na testa dela, que é aquela criança que bate. E aí ninguém ensina nenhuma habilidade para ela, todo mundo só fala assim: ai, tá vendo? Você tem que conversar com seu filho, fala para ele que ele não pode bater, fala para ele que ele só pode fazer carinho. Quando você tá com raiva, vamos pensar de você, no seu dia a dia. Aconteceu alguma coisa que te deixou com muita raiva, e você tem vontade de bater em alguém, você tem vontade de gritar, e você tá ali se controlando. E alguém chega e fala assim pra você: viu? Você não pode bater, você não pode ficar bravo, você tem que fazer carinho. Você vai ficar mais bravo? Ou você vai falar: nossa, poxa, é verdade, tem que fazer carinho na outra pessoa. É lógico que você vai ficar mais bravo. Não adianta naquele momento você falar: você não pode bater, você tem que fazer carinho. E é muito isso que a educação tradicional traz. De você não pode bater, você não pode fazer isso, tá errado fazer aquilo. O que você tá fazendo? Você só tá falando pro seu filho que ele tá errado, que o comportamento que ele tá fazendo tá errado, que o que ele está sentindo tá errado, e você não está dando habilidades, e você não está ensinando o que fazer. E quando você só fica nesse ciclo, você não pode, você não pode, você não pode, você está errado, você está errado, você está errado, a criança vai ficando com mais raiva, com mais raiva, com mais raiva, e ela não vai aprendendo outras formas de agir. Ela não vai ter outras habilidades de agir do mesmo jeito. Então não vai adiantar. Então vamos pensar que a gente tá no parquinho, né? E tem duas crianças brigando. Ou porque uma tomou o brinquedo da outra, enfim. Tinha uma criança brincando de carrinho, a outra foi lá, tirou o carrinho da mão dela. Ela foi lá e bateu na criança. E aí você pode falar: ai, mas isso acontece com criança pequenininha. Não, acontece com criança maior. Às vezes você tá jogando futebol, um tirou a bola do outro, até adulto, um tirou a bola do outro, ele ficou extremamente bravo, foi lá e bateu no outro, que tirou a bola dele. Ele se sentiu injustiçado, que tirou a bola, que tirou o brinquedo e ele foi lá bater, né? O que normalmente a gente faz? A gente vai lá, separa e fala pro que bateu: você tá errado, você não pode bater, não pode fazer isso, você tem que resolver de outro jeito. E a gente vai lá com o que apanhou: tá tudo bem, você precisa de ajuda, vamos lá, né? A gente não media a situação. E quando a gente não media a situação, a gente não ensina para as outras crianças e para as nossas crianças que estão envolvidas naquela situação como mediar as situações e como resolver as situações, porque a gente está muito preocupado em só punir o que bateu e acolher o que apanhou. Mas a gente precisa entender e olhar para a situação como um todo. Aquele que bateu, em algum momento ele se sentiu injustiçado, seja na hora que tomaram a bola dele, seja na hora que tomaram um brinquedo, seja na hora que alguém falou algo para ele, ele não gostou. E ele respondeu de forma agressiva.
Porque, lembrando, ele não tem repertório para responder de outro jeito. O que apanhou é muito ruim, eu apanhei, eu senti dor, eu não gostei. Mas será que ele entendeu o que aconteceu? Será que ele entendeu o motivo disso tudo ter acontecido? E será que ele... daí você vai me falar, mas ele precisa aprender a se defender. Será que realmente uma criança pequena precisa aprender a se defender ou ela precisa ter alguém ali para defender, ensinar e ajudar naquele momento, né? Então é importante também a gente não responsabilizar a criança mais do que ela pode assumir a responsabilidade. Eu não posso dizer para uma criança de 5 anos, você tem que se responsabilizar, você tem que se defender, e isso e aquilo, porque ela é só uma criança. Ela precisa ter um adulto que a defenda também, né? É claro que é importante ela se defender, é claro que é importante ela falar que não quer que batam nela, é claro que é importante ela aprender isso, mas é importante ela não ter só essa responsabilidade sobre ela, né? E sobre a criança que bate, não adianta eu só falar pra ela, você não pode bater, você tem que fazer carinho, porque isso não vai ajudar ela a desenvolver novas habilidades, tá? Então, nesse momento, o que a gente pode fazer? A gente pode chegar pra criança que bateu e falar assim, o que aconteceu que você bateu no seu amigo? Ele tirou a bola de você? Ele tirou seu carrinho? E você não gostou? Você ficou com raiva? Foi. Entendi. Eu entendi que você tá com raiva. E tudo bem ficar com raiva, mas não é batendo nele que você vai resolver. Ele tá sentindo dor, ele não gostou do que você fez. Quando você não gostar de alguma coisa, você fala, olha, não tira o brinquedo de mim. Olha, não tira essa bola, porque agora eu tô jogando. Ou, era um jogo, era normal um tirar a bola do outro. Eu entendo que você não gostou, mas você pode continuar jogando e tirar a bola lá na frente. Fala o que você não gostou. Sempre fala, sempre sinaliza. Você sentiu no seu corpo raiva e você vai ensinando essa criança a falar, a expressar o que ela está sentindo, a entender o que está acontecendo no corpo dela, a nomear o sentimento que ela está sentindo, tá? E aí você vai dando ferramentas para ela de como lidar com aquela agressividade. E para a criança que apanhou, olha, você apanhou, não foi legal, tá doendo, né? Eu entendo, você quer um abraço? Olha, isso aconteceu porque você tirou o brinquedo, né? Você viu? Ele não gostou muito, mas quando é importante você falar, fala pra ele que ele não pode bater em você, que ninguém pode bater em você. Fala que você não quer que ele bata em você. E a criança vai falar. Você fala, olha, isso não foi legal, eu tô aqui pra te proteger. Quando alguma coisa acontecer, você vem me procurar. Mas também não é legal ficar tirando o brinquedo do outro, não é legal ficar fazendo coisas que o outro não gosta. Se vocês estão num jogo, faça isso de forma que respeite o outro, que não chute o outro, para que isso não vire uma briga, tudo bem? E você vai ensinando, você vai nomeando para as crianças, você vai falando, pedindo para elas falarem o que elas estão sentindo, para elas expressarem através da fala tudo aquilo. Quando você faz isso desde muito pequeno, a criança vai aprendendo que ela tem que falar, ela vai aprendendo o que ela está sentindo no corpo dela. Isso vai ficando mais fácil para a criança expressar e entender. E aí você vai aqui ensinar a sua criança a se acalmar de diversas formas. Então é importante você explicar para sua criança uma coisa, que é muito importante. Inclusive eu fiz esse exercício essa semana com as crianças da escola. Você vai perguntar para ele assim, filho, e no momento que ele tá calmo, no momento que a criança está com raiva, que a criança bateu, não adianta você querer ensinar 1 milhão de coisas para ela, porque não vai funcionar, tá? O cérebro da criança que tá batendo, que tá numa briga, ele está no momento de luta e fuga, no momento que ele não vai aprender nada. O momento que apenas a área do cérebro está funcionando é essa área aqui, o cérebro reptiliano, que é como se fosse uma área primitiva do cérebro. A área que pensa, que planeja, que aprende, o neocórtex, ele não está comandando o cérebro naquele momento. Então a criança precisa se acalmar, você precisa ajudar ela a se acalmar. Mesmo a que bateu, você pode oferecer acolhimento, você pode oferecer água para a criança se acalmar. E aí depois você corrige, depois você explica. É importante falar que ele não pode bater, mas é importante você dar alternativas do que ele pode fazer também. Senão não adianta, tá? Só falar que não pode bater, não pode bater, não pode bater, não vai resolver. Você precisa dar alternativas, tá? Então você vai primeiro acalmar. A criança acalmou, você vai começar a ensinar alternativas para ela. Então vamos para o exercício que eu fiz com as crianças. Eu fiz uma simples pergunta. Você sabe quando você sente raiva? Eu sinto raiva aqui, a criança vai te responder. Ótimo. Você percebe que você está com raiva só depois que você já explodiu, já bateu, já jogou alguma coisa no chão? Ou você consegue perceber antes no seu corpo quando você está ficando com raiva? Muitas crianças conseguem perceber antes, mas muitas crianças só conseguem perceber depois que explodiu. E aí é importante você fazer o seguinte, filho, quando você perceber que você está ficando com raiva, seu corpo fica assim. E você vai ensinando.
Olha, nossa mão normalmente fecha e a gente sente um aperto, nossa respiração acelera, o coração acelera, às vezes a barriga dói, às vezes o maxilar fecha assim, a garganta dá um nó, você tem vontade de bater, ímpeto de bater, de gritar. Então você vai explicando como é que o corpo dessa criança fica. E aí você vai falar, antes de você bater, antes de você gritar, você precisa se acalmar. E o que você pode fazer para se acalmar? E aí, junto com a criança, você vai achando alternativas do que ela pode fazer para se acalmar. Tem criança que se acalma correndo, tem criança que se acalma tomando água, tem criança que se acalma num abraço, tem criança que se acalma contando até 10. São diversas formas que a criança vai se acalmar e é importante que ela traga para você essas formas de como ela vai se acalmar, porque daí ela vai lembrar naquele momento da raiva, como ela faz para se acalmar. Então é importante você trazer a criança para a resolução do problema. O que eu posso fazer? O como você se acalma? E aí entra uma questão muito importante também, o seu exemplo. Quando você está com raiva, como é que você se acalma? Né? Isso é uma questão que eu trago bastante no Educação com Segurança, né? Do exemplo da criança, da comunicação que a gente tem com a criança e de como pode ser que muitas vezes as mães reclamam assim, ai, meu filho nunca me ouve. Pode ser que ele não te ouça, mas ele te observa o tempo inteiro. O que você faz é o reflexo do que ele vai fazer também. Então, se você está com raiva, você grita. Se você está com raiva, você sai chutando, batendo as coisas, batendo porta. Se você está com raiva, você se afasta, se acalma e depois volta. Esses são os exemplos que ele tem. E aí você pode até falar para ele assim, olha filha, a mamãe quando tá com raiva, a mamãe às vezes pede licença. Olha, eu tô com muita raiva, eu vou ali tomar uma água e depois eu volto. Olha, eu vou ali respirar fundo, depois eu volto. Então você também vai dando exemplos para eles de como lidar com a agressividade. É importante você fazer isso, ser esse exemplo para ele. E eu sei que você vai falar, é muito difícil ser esse exemplo. De vez em quando a gente perde a paciência e a gente grita. Eu sei. Eu sei que é muito difícil. Eu vivo isso todos os dias também. Eu tenho filhas também. Eu sei como é difícil. Mas é importante, e aqui vai um dos passos do Educando com Segurança, que é muito importante vocês entenderem. Você precisa se conhecer. Você precisa conhecer os seus gatilhos da raiva. Você precisa conhecer o que te tira do sério. Para você também achar as formas com que você se acalma. Para você também encontrar os seus gatilhos da calma. Porque se você não souber, se você não sabe, não se conhece, não sabe o que te tira do sério, você não vai conseguir ensinar isso para o seu filho. Então é um caminho que você precisa percorrer para que depois seu filho percorra também, para você conseguir ensinar seu filho. Como é que você vai ensinar alguma coisa que você não sabe? Né? Se o seu filho quer aprender inglês, como é que você vai ensinar inglês para ele se você não sabe falar inglês? Né? Então é muito importante assim. Antes de você exigir que seu filho consiga se acalmar, antes que você consiga exigir que seu filho te respeite, respeite os outros, que você faça isso com ele também. Vou trazer um exemplo para vocês. Vamos pensar que veio uma criança americana que veio conversar comigo. E eu falo assim para ela, não quero saber, se vira, você vai ter que falar português comigo. Essa criança nunca ouviu português. Nem sabe quais são as palavras em português, ela só fala inglês. Ela cresceu falando inglês, ela vive nos Estados Unidos e ela veio aqui. Mas eu falo assim para ela, se vira, você vai falar em português comigo. Aí você vai pensar assim, nossa, a Thaís tá maluca. Como é que essa criança vai falar em português com ela se essa criança nunca nem ouviu português? Com agressividade, com bater e com respeito é a mesma coisa. Como é que eu vou exigir de uma criança que ela não bata, que ela respeite e que ela saiba lidar com a agressividade de uma forma diferente se só o que ela recebe são gritos, você não pode bater e acabou. Ela recebe de volta a agressividade de diversas formas, e a agressividade não é só o bater, mas ela só recebe essa agressividade e ela não recebe outras formas de lidar com aquilo, ela não aprende outras formas de lidar com aquilo. Se ela só recebe essa agressividade de outras formas, é assim que ela vai responder também. Então, para que eu saiba me comportar de outras formas, eu preciso aprender a me comportar de outras formas. Para que essa criança fale em português comigo, eu primeiro preciso ensinar português para ela. Não adianta eu exigir que ela venha pronta, né? Se eu for ensinar uma criança a escrever, eu não vou falar uma vez, ensinar uma vez e esperar que ela saiba ler e escrever rapidamente depois de uma explicação que eu dei para ela. Não, eu vou ensinar por muito tempo, né? É assim que a criança é alfabetizada na escola. Então não adianta eu querer dizer para uma criança que bate uma vez, você não pode bater, nunca mais bater. Você tem que pedir desculpa pro seu amigo, você tem que dar carinho,
que ele vai entender como que ele vai lidar com tudo aquilo que ele está sentindo, com aquela injustiça que ele está sentindo, com aquela agressividade. Não vai funcionar assim. Eu preciso ensinar e ensinar de novo, e retomar esse ensinamento, e dar exemplo, e dar alternativas de como se comportar. Porque se eu não fizer isso, meu filho nunca vai aprender, tá? Bom, e aí tem outro caso, a criança que vai bater nos pais, que vai bater em você. É importante que você tenha uma postura de gentileza, mas de firmeza também, tá? Não permitir que seu filho bata em você é muito importante. Então você pode segurar a mão dele de forma gentil e firme e dizer: filho, você não vai bater em mim. Não é assim que as coisas se resolvem. Então primeiro a gente vai se acalmar e depois a gente vai conversar. Você quer um abraço para se acalmar? Você quer um copo de água? Como que você vai se acalmar? E mantenha você a sua calma. Eu sei que tem momentos que vai ser muito difícil de manter a sua calma, mas mantenha você a sua calma também, tá? Impeça que ele te bate, não deixe que isso aconteça, mas ensine ele alternativas, porque se você não ensinar alternativas, isso não vai funcionar, tá? E aqui vai uma dica bônus muito legal, muito importante, que vai te ajudar nos momentos que seu filho ainda não aprendeu essas alternativas, mas que você percebe que ele está quase explodindo e você está perto. O que você vai fazer? Quando seu filho estiver quase explodindo, você vai recorrer a outra área do cérebro que pensa. Lembra que eu falei que quando a agressividade toma conta, o cérebro reptiliano que toma conta da criança e a área do neocórtex que planeja, que pensa antes de agir, não está comandando o cérebro? Então você vai fazer com que o cérebro mude o comando, que saia o comando do reptiliano e venha para o neocórtex. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer perguntas para o seu filho para que ele precise pensar. Mas não podem ser coisas automáticas, tipo, conta de 1 a 7 para mim. Não, porque isso é automático. Precisa ser coisa que ele precise parar para pensar. Então, por exemplo, seu filho gosta de super-heróis, sua filha gosta de princesas. Do que seu filho gosta? De carros. E aí você vai pedir pro seu filho antes dele explodir: filho, como que é o nome mesmo daquele super-herói que tem uma roupa vermelha? Ele vai te falar algum super-herói. Homem de Ferro, Homem-Aranha. Não, aquele outro, aquele que tem um negócio aqui. E você vai fazendo com que ele precise parar e pensar. Quando o cérebro da gente precisa pensar, a gente vai acalmando, porque a gente não está colocando carga e não está colocando lenha no reptiliano que vai lutar. A gente está colocando carga no que precisa pensar. Isso é uma estratégia que você consegue fazer porque seu filho ali esteja no momento nervoso, ele vai se acalmando, tá? Mas dá para usar isso sempre? Não. Você vai usar isso nesses momentos, antes do seu filho aprender a se controlar. Mas você vai também ensinar ele que quando ele estiver ficando nervoso, como é que o corpo vai ficando, que a mão vai fechando, que eu vou ficando com vontade de gritar, que eu vou ficando com vontade de bater. E aí eu percebendo isso no meu corpo, eu vou buscar formas de me acalmar. Como? Ouvindo uma música, eu vou tomar uma água, eu vou contar até 10, eu vou respirar fundo, eu vou fazer alguma coisa que me acalme. Então é importante que seu filho aprenda todos esses passos. É claro que você pode usar esse que eu acabei de te ensinar, de, qual que é esse nome de super-herói? E aquele outro. E aquela princesa lá mesmo, como é aquela do cabelo comprido, vermelho? Não, a outra. Não era Cinderela? Qual que era aquela do sapatinho? E você vai fazendo ele pensar, para que ele não exploda. Mas isso você não pode usar para sempre. Você também precisa ensinar e dar ferramentas para o seu filho. E é isso que o Educando com Segurança ensina vocês, a dar ferramentas para as crianças, né? Então, o educar com segurança, ele é te dar segurança para saber que você está no caminho, te dar ferramenta para saber o que fazer naquele momento, mas também ensinar habilidades de vida para o filho, porque é nisso que a disciplina vem. Ensinar habilidades de vida para nossas crianças, para que eles sejam adultos com as habilidades que a gente deseja, de respeito, de empatia, né? De saber controlar a agressividade, de ter iniciativa. Então, tudo isso eu vou plantar agora na infância e aí eu preciso destinar um tempo, investir um tempo em treinar, investir um tempo em ensinar e mostrando para ele como é que fazem as coisas, para depois eu colher esses resultados. Então, é importante a gente não esquecer disso, tá bom? Então, vamos lá. Não adianta eu falar pro meu filho, não bate, faz carinho, porque isso não ensina nada, isso não dá habilidades. Ensine seu filho, nomeie para ele o que ele está sentindo. Filho, você está sentindo raiva. Filho, você bateu. Isso não é legal. Vamos consertar isso que acabou de acontecer. E você pode pedir para ele consertar o que aconteceu. E não apenas pedir desculpa, porque às vezes você vai falar assim, pede desculpa. Não. Pede desculpa. Não. Tá bom. O amigo tá triste. O que a gente pode fazer para que ele se sinta melhor? Eu posso dar um abraço, eu posso buscar um curativo. Se machucou, eu posso buscar um copo de água para ele.
Muitas vezes o ato de servir e o ato de tentar resolver as coisas vale mais do que uma desculpa. Então, não fique também martelando na desculpa. Fala, filho, como é que a gente pode resolver isso aqui agora? Vamos, seu amigo ficou triste, seu amigo não gostou do que aconteceu. E aí você vai ajudando também essa criança a se sentir um pouco melhor. Essa criança que apanhou, né? E aí você vai, depois que sua criança se acalmou, ensinar alternativas. Então você vai, o que a gente pode fazer para se acalmar? Você vai ser um exemplo de trazer para sua realidade. O que você faz que te acalma? O que normalmente você faz que te acalma? E se você falar assim, ai, Thaís, eu fiz de tudo, minha criança não se acalma, coloca a sua criança para correr, para fazer alguma atividade física. Isso vai liberar hormônios que vai deixar ele, a serotonina, que vai deixar ele mais calmo, mais feliz e vai fazer com que ele se acalme e essa agressividade vai embora. Então, se você já fez de tudo, a agressividade do seu filho não vai embora, ele não se acalmou, pede para ele correr, pede para ele andar de bicicleta, que esses níveis de estresse vão diminuir e ele vai ficar mais feliz. Então, isso também pode te ajudar, tá? Mas essas questões de fazer as perguntas, de colocar ele para andar de bicicleta são paliativos, são para acalmar ele nesses momentos. Mas ensinar habilidades vai fazer toda a diferença para sua criança ser uma criança que saiba lidar com a raiva, que sua criança saiba comunicar o que ela está sentindo, falar sobre o que ela está sentindo. Tá certo? Então não esqueça de ensinar seu filho as habilidades que ele precisa ter para se acalmar. E não se esqueça também, separe o comportamento do seu filho. Seu filho não é aquela agressividade. Seu filho está com aquela agressividade naquele momento. Mas não coloque esse rótulo na testa dele de que ele é agressivo, de que ele é assim, não tem jeito, tá? Separe o filho do comportamento. Não encare seu filho como um problema. Seu filho não é um problema. O comportamento que ele teve pode ter sido um problema, mas você pode ensinar habilidades para ele de como se acalmar antes dele bater, tá? E não deixar que ele te bata mesmo, né? Seja gentil, firme, seguro, diga que ele não vai te bater, mas que você vai ensinar para ele formas de se acalmar. Que primeiro ele vai se acalmar e depois vocês vão resolver conversando. Essas são habilidades, são coisas que você precisa fazer para que, se você tem um filho que bate, para ensinar para ele essas habilidades. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Beijo e até a próxima.